Meu agradecimento ao apóstolo Alexandre, em nome do meu irmão, abençoado, que o Senhor continue lhe abençoando, e aonde o Senhor colocar a planta dos pés, o Senhor lhe dê por herança. Também a todo o corpo de obreiro, a toda a família do apóstolo, que o Senhor continue abençoando. Também meu amigo, como já falou nessa noite, pastor Adriano, a qual o Senhor nos apresentou, e essa amizade já dura um bom tempo. Que o Senhor continue abençoando, guarda na tua casa, a tua família, e aonde colocar a planta dos teus pés, o Senhor lhe dê por herança. Eu estou voltando a esta casa, eu acredito que uns 7 anos atrás, eu ministrei isso, 6 a 7 anos, e o Senhor foi conosco, eu gostei muito, e aprove a Deus retornarmos essa noite para exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Sem mais delongas, Lucas capítulo 5, do seu verso número 1. Lucas capítulo 5, no seu verso do número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou morar no céu. E eu espero. Lucas capítulo 5, do seu verso 1. A epígrafe do texto é: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Também meu agradecimento, como todavia, a minha esposa, intercessora, guerreira, a qual tem me ouvido já há 20 anos pregar. E após ela não falta culto. Todo culto que eu vou ministrar, ela está comigo. Não é fácil ouvir o mesmo pregador direto, mas ela tem feito isso, e com muita graça, intercedendo. Estava de manhã no monte orando. É uma guerreira de Deus. Também meu filho Enzo, essa bênção do Senhor. Todos acharam? Vamos fazer a leitura do texto? Se quiser se colocar de pé ou sentado no seu hábito da igreja, mas fique à vontade. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, lhe rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o
muito conhecido. Quando lemos a epígrafe do texto sobre a pesca maravilhosa, certamente no seu subconsciente você imaginou, ele vai pregar sobre um Deus de provisão. Mas eu lendo esse texto, eu extraí algumas lições bíblicas para que nós devemos ter proveito sobre essa passagem. A primeira coisa que eu entendo é que Pedro, ele vai no mar, e Pedro, ele tinha uma profissão. A profissão de Pedro era ser pescador. Pedro sabia a lua, Pedro sabia do brilho do peixe, Pedro sabia quando deveria ir ao mar para pescar. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Adriano, que naquele dia, naquela noite, Pedro, ele está a noite inteira pescando. E quando ele retorna, ele está lavando a rede. E quando Jesus entra nesta situação, neste ambiente, o que ele vai dizer a Jesus é: pescamos, trabalhamos a noite inteira e não pescamos. Todos nós concordamos que se fosse na data de hoje, Pedro fosse fazer um currículo, na parte da profissão apóstolo estaria com certeza profissão pescar. Como pescador, pastor Adriano, como profissional, não aconteceu. Como profissional da pesca, Pedro se frustra. Como profissional da pesca, Pedro vai, e quando volta, não obteve êxito naquilo que sabia fazer. É a profissão. Eu sou gerente de logística, e se você me perguntar quantos km faz por minuto, ou qual é o trajeto mais rápido para Marginal, eu vou te dar um exato conhecimento daquilo que adquiri, porque essa é a minha profissão. Eu estou te dizendo que Pedro se preparou para isso. Pedro não tinha outra profissão. A profissão de Pedro era ser pescador, e Pedro vai. E quando retorna, Pedro retorna frustrado, porque a palavra diz que quando Jesus se apresenta, Pedro está lavando as. Então Pedro se frustra, e Jesus está pregando. Quem está pregando, igreja? Não era qualquer pregador, apóstolo Alexandre. O pregador não era pastor Adriano. O pregador não era o apóstolo Alexandre. Quem está ensinando naquele dia é o próprio. Então, se Jesus estava ensinando o clima, a situação era diferente. O pregador era famoso, não aqui, mas nos céus. E enquanto ele pregava, ele avista duas barcas. E ele diz, e pega o barco, que era de Simão, e ele se assenta e começa a pregar. Enquanto Pedro está lavando a rede, Jesus está pregando. Enquanto Pedro está lavando a rede, dizendo: olha, eu me frustrei, Jesus está ministrando. E enquanto Jesus ministra, algo sobrenatural acontece no cenário. E quando Jesus desce, Jesus dá uma ordem a ele. A primeira ida de Pedro, ele vai como provir. Mas a segunda ida, ele vai como servo debaixo de uma palavra. E a Bíblia vai dizer que como servo, a pesca é maravilhosa. Como servo, o céu se abre, o milagre acontece. Sabe por quê? Jesus não tem nada com profissionais. Jesus, ele conta com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que aprenderam que servir é melhor do que ser servido. E quem veio nesta noite servir, já pode levantar a sua mão, abrir a tua boca, porque quem serve, adora Ele. Quem serve, glorifica Ele. Quem serve, aplaude o nome daquele que é. Deus não procura profissionais de púlpito. Está se levantando
de Pedro fala: o meu não. Jesus fala: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Jesus disse: lava as mãos, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Sabe o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos? Aquele que aprender a servir, eu vou abençoar de uma maneira sobrenatural. Não adianta ser profissional de púlpito, não adianta ser profissional de louvor. O Senhor está dizendo: eu estou procurando homens e mulheres que estão dispostos a servir na obra do Senhor. E deixa eu te dar uma notícia nesta noite: quando você aprender que o maior chamado é servir, Deus vai abrir os céus, Deus vai lhe dar pesca maravilhosa, Deus vai entrar no meio da tua família, porque Ele é um Deus que ainda opera milagre. Se você acredita, joga a tua mão para o alto, dê um brado de glória. Eu não estou lhe dizendo que você não tem que se profissionalizar em algumas áreas. Vai pregar, estuda. Vai louvar, faça aula de canto. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite: o chamado é maior do que a profissão. O seu profissionalismo nunca vai ser maior do que o teu servir na obra de Deus. Quer se profissionalizar? Faça bacharel, faça mestrado, faça aula de canto, mas entenda: aqui você é servo do Deus Altíssimo. Quer viver o sobrenatural de Deus? Aprenda a servir. Toca do lado do teu irmão, fala com ele: vai servir ou não vai? Vai adorar ou não vai? Vai glorificar ou não vai? Vai prestar culto a Deus ou não vai? Ele está na casa. Como profissional, apóstolo, a pesca é frustrada. Mas como servo debaixo de uma palavra, a pesca é maravilhosa. Tem pessoas que olham para mim, para você, e não entendem o que Deus está fazendo, porque não sabe os bastidores, não sabe no apagar das luzes quem você é. Abaixo, nós vivemos numa geração que se acostumou a estar debaixo de luz. Nós vivemos numa geração que se acostumou com holofotes. Quer o nome no cartaz, quer ser estrela da noite. Ei, a estrela da noite aqui é Ele. Quem brilha aqui é Ele. A glória aqui é dele. O louvor é para Ele. E quem veio adorar, não perca tempo, adora Ele. Ele é amado. Ei, lavando quente, amando derrete. Tem pessoas que pensam que se ele não louvar não acontece. Tem pessoas que pensam que se ele não pregar não acontece. Deixa eu te dar uma notícia: Deus levanta quem quer, a hora que quer e do jeito que quer. Se Ele quiser, Ele vai lá na Cracolândia, pega o mais imundo, aquele que está mais sujo, mais na lama, Ele lava no sangue de carmesí, Ele limpa, Ele restaura, e Ele coloca aqui para glorificar. Se você não quiser glorificar, você que se entenda com Deus. Eu vim nesta noite prestar um culto de adoração, porque eu ainda creio de um Deus que ainda opera, de um Deus que ainda batiza, de um Deus que ainda cura, de um Deus que ainda sara, de um Deus que ainda eu acredito. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem acredita. Deixa. Não entra com profissional. Não se preocupa com a maquiagem. Não se preocupa com a chapinha. Adore Ele. Se tiver que correr, corra. Se tiver que pular, pula. Aqui nós somos libertos e adoramos um Deus que é vivo. E quem é vivo se manifesta adorando e exaltando a Ele. Não seja. Tem gente que até para dar glória quer ser profissional. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus.
Irmão, se tiver que correr, corre. Pastora, se tiver que pular, pula. Se tiver que chorar, chore. São momentos como esse que Deus pode mudar a história da tua vida. São momentos como esse que Deus pode mudar a história da tua família. Se tiver que adorar, adora. Se tiver que glorificar, glorifica. Se tiver que orar em línguas estranhas, ora. Não se preocupa com a direita, não se preocupa com a esquerda. Deus não conta com profissionais. Deus conta com servos adoradores. E eu tenho certeza que nessa igreja há adorador para enaltecer o nome dele. Há adorador para glorificar o nome dele. Porque ele está no controle. Primeira lição do Estado do texto: Deus não conta com profissionais. Eu não sei aqui, apóstolo, mas eu já fui em igreja, pastor Adriano, que a irmã sabia cifra, sabia partitura, e quando foi louvar, não aconteceu nada. Achou que era profissional demais. Achou que era essencial demais para a obra. Aí veio o outro, não tão afinado, não sabia nem onde entrava e nem onde saía, mas era adorador por excelência ali, certo? E quando adorou, o céu se abriu, a unção desceu, a casa foi cheia. Sabe o que é isso? Deus não depende de ninguém. Ele levanta quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. Entenda isso. Então, se você é adorador, quando entrar dentro deste santuário, aqui nós adoramos um Deus que é vivo e que pode mudar a direção da tua história. Este local não é normal. Este local é sobrenatural. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Então, se você entende que quanto mais você adora, mais a unção de Deus se manifesta na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, no teu casamento. Então adore a Ele. Primeira lição do texto: Deus não conta com profissionais. Diga comigo: Deus conta com servos. Você já pediu algum dia a chave para o apóstolo Alexandre para vir limpar o banheiro? Porque nós falamos: eu quero fazer a obra. Mas deixa eu te falar, fazer a obra não é só com o microfone na mão. Fazer a obra não é se aparecer na frente de apóstolo e de pastor nenhum. Davi, quando estava defendendo as ovelhas, poucas ovelhas malhadas, quando vai o urso, quando vai o leão, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém observando. O seu pai estava dizendo: parabéns, meu filho, você fizeste uma boa coisa, negativo. Mas Davi sabia que diante de Deus há um memorial, e o altar não deve nada a ninguém. Então faça, sem ninguém ver, faça, sem ninguém aplaudir, faça sem teu nome estar no cartaz, mas faça para a obra e louvor do nome dele. Enquanto você está no anonimato, os céus estão te olhando e está dizendo: eu vou operar. Segunda lição da história do texto: Pedro está lavando as. Quando o pescador lava a rede, ele está dizendo: acabou a pesca, eu não retorno mais para o mar. Cessou. Porque é o cheiro do peixe que atrai peixe. Mas quando Pedro está lavando, eu disse que quem era o pregador oficial daquele dia? Jesus. E Jesus está? E Pedro está dizendo: acabou. Pedro está dizendo: eu me frustrei, não volto mais. Pedro está dizendo: eu desisti, eu retrocedi, eu não fui bem sucedido, a pesca foi um fiasco. Quando a Bíblia diz não pescou nada, está dizendo nada, nenhuma manchubinha, pastor Adriano,
a pesca foi frustrada. Mas quando Jesus dá uma ordem, ele não manda pegar outra rede. A mesma rede que ele está lavando é a mesma rede que vai acontecer o milagre. Deixa eu te falar, não é tempo de lavar a rede, não é tempo de desistir. Deixa eu te falar, eu venho lá de São Miguel para lhe dar uma notícia do céu. O Senhor está dizendo: você é proibido de retroceder. Há uma mensagem do céu através da palavra, e a mensagem é esta, pastor Adriano: levanta, sacode a poeira, levanta a cabeça. Eu ainda tenho milagre para a tua casa, para a tua família. Eu abraço. Só quem acredita, só quem não pronto e tem um brado de glória não acaba. As palmas engrandecem e adoram. Não larga a rede. Volta ao mar, o peixe ainda obedece a voz do mestre. Pastor, você não sabe o vale que eu estou passando. Você não tem dimensão como está meu deserto. Deixa eu te falar, se retroceder vai ficar pior. Se voltar para trás vai apertar mais. Alabando o show. Sabe aquela noite que você vai dormir e a única coisa que vem nos olhos é lágrima, que molha toda a fronha do travesseiro, e você dorme dizendo: eu vou parar. E você dorme dizendo: eu vou desistir, esse negócio não é para mim, não dá certo. E aí quando você vai dormir, olha só, pastor, quando vai dormir desanimado, chorando, aí você está no sono do justo, no sono do... Aí o Espírito Santo se apresenta para ministrar em teu espírito. Ele diz: filho, não é tempo de parar, é tempo de levantar, é tempo de viver as promessas, é tempo de viver o sobrenatural. O Senhor está dizendo: saia do raso, entra nas profundezas do meu espírito, eu vou mudar a tua história. Ei, não é na rede, não é na rede, é tempo de pesca. Aí você acorda de manhã, aquilo que a noite foi terrível, de manhã você está alegre e você não tem motivo aparente, mas o Espírito está dizendo: ei, anda mais uma milha, que eu vou operar, que eu vou fazer, que eu vou mudar a história da tua vida. Não desista. Pedro poderia dizer: Jesus, eu não vou voltar para o mar, não. Ele poderia ter um diálogo com Jesus, ser negativo. Jesus, o Senhor é bom com as palavras. Enquanto o Senhor estava pregando, eu senti um fogo aqui ardendo. Mas deixa eu te falar, de pesca, quem conhece só. Sabe quando o apóstolo vai dar uma direção para o músico? E o músico fala assim: o apóstolo, o Senhor é bom para pregar, deixa que com o músico eu me entendo. Não sei se acontece aqui, é um exemplo. Não acontece, coisa linda. Agora tem outros lugares que acontece. Alguém vai no diaconato, aí você fala: olha, tira oferta assim. Apóstolo, faz 300 anos que eu tiro oferta, o senhor quer me ensinar agora como tira oferta? Pedro poderia ter questionado a Jesus, sim ou não? Pedro poderia ter falado a Jesus: ei, de pesca eu sou profissional, o Senhor prega bem, prega bonito, a atmosfera é linda, eu senti um arrepio, o meu coração ardeu, mas deixa eu falar, pesca é comigo. E o mar não dá para peixe. Mas o que ele faz? Sobre a sua é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que dá esperança, é a palavra que sara, é a palavra de Deus que ressuscita,
É a palavra de Deus que consola. É a palavra de Deus que dá pesca maravilhosa. Então saia desta noite com o coração cheio de fé debaixo da palavra, porque a tua semana vai ser abençoada, o teu final de semana vai ser abençoado, o teu mês vai ser abençoado. Alguém vai dizer: a pesca está acontecendo, e você vai dizer: eu estou debaixo da palavra, eu estou debaixo da palavra. Quem crê, adora ele. Quem crê, glorifica ele. Quem crê, aplaude o nome dele. Ele é a palavra. Eu estou debaixo da palavra. Ele pega a rede, e eu quero que você me prove que Jesus não teve uma reunião com os peixes antes de dar a ordem para Pedro. Pastor, já está pregando nesse setor, não? Pedro estava no mar, pastor Leandro. O Pedro volta com a mesma, porque após ele troca a rede, alguém ia dizer: a outra rede estava rasgada. Ele volta com a mesma, porque o milagre, quando é milagre, ele chama a existência do nada para fazer tudo. Ele abre porta aonde não tem parede. Ele tira de trás e coloca na frente. Ele tira de baixo e coloca para cima. Ele tira do anonimato e coloca no lugar de honra, porque ele é especialista em fazer milagre. Ele é especialista em operar milagre. Ele é um Deus de milagre. E ele volta com a mesma. Você vai falar para mim que não teve reunião dos peixes? Você vai falar para mim que Jesus não dá ordem aos peixes? Eu acredito que foi mais ou menos assim, que eu conjecturando. A Bíblia não diz. Cardume tá, vem cá. Meu filho teve a noite inteira, não pegou nada. Mas deixa eu falar. Ele está voltando debaixo de uma, e a palavra é de Deus. Então quando ele voltar, pula na rede. Quanto que é para pular? Não tem medida. Eu vou abençoar ele, eu vou abençoar a família dele, eu vou abençoar o filho dele, eu vou abençoar a casa dele. E quem acredita em palavra profética, levanta a mão e toma posse. Ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer. Pastor, você está pregando heresia ou não? Só tem base bíblica, presta atenção. Moisés está de frente ao mar vermelho, da onde? E o povo está com medo. Os cavaleiros e soldados egípcios estão vindo para matar o povo hebreu. Moisés não vai. Deus disse o que para Moisés? Que tem na mão? Eu tenho uma. Olha que interessante, apóstolo. O que abriu? O mar. Mas a ordem foi dada para o mar para abrir assim ou não? Não. A ordem foi dada para o vento. Um vento do Oriente ventou a noite inteira. O mar se abriu para a direita e para a esquerda, como duas muralhas, e o povo de Israel passou a pé seco, glorificando e dizendo: só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Se Ele deu ordem para o vento, Ele dá ordem para o peixe. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo, mas a Bíblia vai dizer que a fornalha é tecido 7 vezes mais, e a Bíblia vai relatar que todos aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos, mas a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados, e quando o rei se levanta, ele vê o quarto homem na fornalha passeando, e a ordem para o rei é essa: não vai queimar, não vai queimar.
Fala, não fala? Dá ordem ou não dá? E tem alguém que se opõe? Porque quando ele manda está, você não entendeu? O problema que você entrou aqui, deixa eu te falar, é tão pequeno do tamanho do teu Deus. Se eu for enumerar, ele dá ordem à morte, dizendo: você não vai tocar Enoque. E Enoque é trasladado. Ele dá ordem ao moinho de vento, a Elias, e Elias é levado altos. E a morte diz: mas esse aí tem que passar pela triagem. Ele diz: não, eu sou dono, eu mando e toda a terra obedece. Quando Jonas entra no peixe grande, ela vai para o ventre, não para o estômago. Por quê? Porque ele manda também no peixe grande. Quem sabe baleia, eu não sei, mas a Bíblia vai dizer que a baleia ou o peixe grande, no momento exato, ele cospe Jonas de novo para a terra. Sabe o que é isso? Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno, ele manda. Vai. E quem acredita, adora ele. Segundo lição do texto: não é tempo de parar. Essa luta vai passar. Este deserto você vai passar por ele. Este vento, esse mar da vida vai se acalmar. Porque diante da palavra dele, tudo se muda. Pega a rede e volta para o mar. Deus ainda tem pesca maravilhosa. Deus ainda tem pesca maravilhosa. Eu vou repetir isso: Deus ainda tem pesca maravilhosa. Não te desanime, não se desespera. Pega novamente a rede e volta para o mar. Ele já deu ordem aos peixes, ele já deu ordem ao traficante para não tocar no teu filho, ele já deu ordem no mundo espiritual para libertar o teu marido, ele já deu ordem no mundo espiritual para libertar o teu filho. A ordem é dele. Quando o general dá ordem, toda a terra tem que obedecer. Terceira lição que está no texto: ele não errou a sua embarcação. Diga comigo: ele me escolheu. Eu não sou obra do acaso. Era para você ter glorificado, era para você ter adorado. Deixa eu te falar, você é escolhido. Olha o privilégio. Ele te olhou do alto dos céus e disse: é meu. Ele olhou do alto dos céus e disse: é minha. E deu uma ordem a todo inferno: após ser aí você não toca, aí você não vai se andar mais. Eu escolhi. Nós não éramos nada, estávamos lá jogados, ninguém dava nada, esquecido. Ele do alto dos céus olhou e disse: é meu, é minha, e eu vou montar a direção da tua história. Deixa eu te falar, qual parte que ele escolheu? O de Simão. Porque ele sabe, ou sabia, ou ele entende até hoje, porque é Deus, quem seria o Simão para a sua obra. Alguém olhava para Simão e dizia: sanguíneo. Alguém olhava para Simão e dizia: ele é bravo demais. Ele do alto dos céus, quando ele está pregando, ele escolhe a embarcação dele. Bem, agora deixa eu te falar um negócio aqui. Vamos apertar um pouquinho. Jesus, qual era a profissão de Jesus? Cara, a embarcação era feita do quê? Ele escolhe a embarcação de Pedro. Ele escolheu a embarcação certa. Mas deixa eu te falar, tem madeira, pastor, que vem com muito nó. O nó da falta de perdão, o nó da soberba, o nó de eu nasci assim e vou morrer assim. Quando Jesus entra na embarcação de Pedro, como carpinteiro, ele começa a tirar alguns nós.
Ele começa a trabalhar dentro do barco. Receber palavra de vitória é lindo. Receber e dizer que Deus vai mudar a tua história é coisa magnífica. Agora, dizer que Deus vai tratar dentro de ti, dizer que você vai ter que perdoar alguém que te ofendeu, dizer que você tem que liberar perdão antes de tomar ceia, dizer que você tem que chegar na tua casa e se reconciliar com pessoas que convivem no mesmo ambiente que você, dizer que você escolheu é lindo, mas dizer que para viver a pesca maravilhosa precisa de renúncia difícil. Tem áreas que Jesus quer trabalhar e você diz: olha, trabalha aqui, aqui deixa que eu cuido. Aí quando entra, reclama, porque a pesca não está sendo maravilhosa. Ele não errou a tua embarcação, ele conhece a tua qualidade, ele sabe do teu potencial, mas ele está dizendo: eu quero trabalhar, eu quero arrancar nós, eu preciso que você se achegue mais. Viver na bênção é coisa linda, mas viver em santidade é maravilhoso. Errado, mas acostuma-nos e vai levando, e vai fingindo que não está vendo, e vai fingindo que não está acontecendo nada. Aí quando a palavra vem, apóstolo, alguém diz: faltou fulano no mundo, a palavra era para ele. Faltou ciclano no mundo, Deus queria falar com ele. Não! A palavra é para a igreja nesta noite, porque ele é vivo e é eficaz. Diga para o demônio: quer viver pesca maravilhosa? Aprenda a viver com Deus. Porque nós entramos e saímos de culto e tratamos isso como reunião da igreja, e tratamos um ambiente desse como reunião da natura, de qualquer jeito. Parece que nós estamos em nada, não adoramos, não glorificamos, não trazemos lenha para o mar. O culto é aquilo que nós oferecemos. O culto é individual. Tem pessoas que entram no culto e estão pegando fogo, pastor Adriano, e sai assim: apóstolo, Deus não falou comigo, Deus não usou um profeta para falar comigo diretamente. Enquanto alguém que estava no canto lá, encolhido, adorando, glorificando, diz: olha, o culto foi maravilhoso. Sabe por quê? Trouxe lenha para o altar de Deus. Deu um culto. Quando ninguém estava glorificando, levantou a mão e adorou. Quando ninguém estava adorando, saiu correndo e disse: eu creio em milagre, porque participou e deu um culto diante do altar de Deus. O culto é aquilo que você apresenta diante de Deus. Então entenda, nós temos que entender que ele está na embarcação. E todo culto é um culto ímpar. Pastor Adriano, eu creio que no culto como esse o câncer pode ser curado. E a minha esposa sabe que eu não estou falando isso aqui para emocionar ninguém. Eu creio que no culto como esse o diabético sai curado. Eu creio que no culto como esse há batismo no Espírito Santo. Esse ambiente não é normal, não é uma reunião, é um culto de adoração ao Deus que está vivo. Jesus escolhe a embarcação de Pedro, porque Pedro tinha que ser trabalhado. Jesus ama trabalhar em nossas vidas. Não foi obra de engano. Ele conhece o teu RG, ele conhece o teu CPF,
Ele sabe do teu tipo sanguíneo, Ele conhece o teu DNA todinho, Ele te conhece, Ele te arrancou do lamaçal do pecado, Ele lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: você não é obra de engano, eu te escolhi, eu escolhi a tua família, eu escolhi a tua casa, eu escolhi a tua parentela, e se você for fiel a mim, eu visitarei até a tua quarta geração. Se você acredita em palavra profética, adora o nome dele, ele te escolheu. Diga para o lado, vai adorar ele, escolhido ou não vai? Diga para ele, escolhido, vai adorar ou não? Chama de escolhido, escolhido, fala com ele, escolhido. Você vai falar oi para ele. Vai adorar ou não vai? Vai sair daqui triunfando ou não vai? Vai sair daqui voando nas asas do Espírito ou não vai? Vai sair daqui louvando a Ele ou não vai? Olha para mim. Pedro viveu um milagre, sim ou não? Pedro vivenciou um milagre, sim ou não? Eu disse que o chamado é maior do que a provisão. Vamos ler o versículo de número 10, não precisa ler. Ele digo agora também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador dele. Isso é um chamado, sim ou não? Vamos recapitular. Pedro volta, está com a mesma rede, debaixo de uma palavra. A embarcação, Jesus já está nela, já operou. Agora eu fico imaginando, pastor, apóstolo, Pedro voltando da pesca. Sabe aquele dia que dá tudo certo? Pastor Adriano, sabe aquele dia que abriu a porta da 12 Amor? Você viu alegre, sim ou não? Sabe aquele dia que você recebe uma promoção e o seu patrão chega em você e fala: ei, a partir de hoje você é gerente. Sabe aquele dia que o diagnóstico do médico era de morte, você volta no médico e ele lê de novo o exame e diz: eu não sei o que está acontecendo, mas o diagnóstico agora é de vida. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? Sabe o dia da vitória, que você se alegra, regozija, vem todo cheio de adoração? É assim que Pedro está. De frustrado, a embarcação cheia. Eu acredito que Pedro vem fazendo as contas, pastor Adriano. Vou comprar um vestido novo para minha esposa, vou pagar a hipoteca, documento do carro, documento da embarcação. Eu vou fazer tudo aquilo que eu não podia quando eu não pesquei, mas agora a pesca é maravilhosa. Então Pedro vem cheio de alegria, regozijando, alegre, fazendo a contabilidade, dizendo: a bênção foi grande, a bênção foi multiplicada, a bênção foi dos céus. E Pedro vem contando, fazendo a contabilidade, já dizendo quem ia pagar, quem ia acertar, conjecturando. Quando ele atraca na praia, eu disse que ele viveu, eu disse que ele viu, mas ele não desfrutou do milagre. Pastor, só está pregando heresia toda. Versículo número 11: e levando os barcos para deixaram e porque o chamado é maior do que a provisão. Eu vou repetir isso. O chamado é maior do que a provisão. Entra no chamado, a pesca vai acontecer, a porta vai abrir, você vai descer.
foi o primeiro a ser chamado. Apóstolo, nós viemos em culto, nós vemos milagre, ouvimos palavra e não entramos no chamado. Queremos só o Deus provedor. Dá e dá, mas nós não perguntamos o que devemos colocar no altar de Deus. Qual é o chamado? É limpar a igreja, é ser um intercessor, é ser um bom diácono, presbítero, um levita. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Pastor, o senhor está pregando nesse setor? Não. A Bíblia vai dizer deixando tudo. Você acha que no coração dele, pastor Adriano, não passou algum momento dizendo aí, pelo menos uns 100 quilos, pelo menos uns 50, eu já vou deixar de atracar e eu já sigo o Senhor. Mas pastor, o chamado de Jesus é tão urgente que nós não temos mais tempo de titubear. Nós temos que pular igual estamos pulando dentro de uma lagoa, dentro de um mar, dentro de uma piscina, e se banhar da presença do Espírito Santo, levantar as mãos e dizer: eu estou aqui, usa-me a mim. Quem pode falar isso? Quem pode falar? Ora, Jesus diz: usa-me, eu estou disposto para a tua obra. Pastor, eu acho que ele não deixou tudo não. Quer ver o Pedro? Em Atos, a Bíblia diz que Pedro é batizado com o Espírito Santo. E Pedro e João estão indo ao templo fazer o que, gente? Eles tinham acabado de ser batizados no Espírito, estavam cheios da presença. E quem está cheio vai crente cheio. Não tem tempo para ficar conversinha falando. Crente cheio não tem tempo de ficar fazendo textão no Facebook para atacar alguém. Crente cheio não tem tempo para estar em WhatsApp vendo pornografia. Crente cheio do Espírito não tem tempo de estar em rotina planejando mal do irmão. Crente cheio está indo na casa orar. Amar, Shebei, Lehai, Comando, Lehei de Canto, Lamambátia. Crente é crente de oração. Eu não sei qual é a conversa, mas acredito que seja mais ou menos assim, tá vendo? Jesus ressuscitou. Você vê ele subindo assuntos aos céus. Ele disse que nos deixaria órfãos. Ele disse que nos mandaria o Consolador. E agora nós estamos batizados, cheios do Espírito Santo, e estamos indo para o templo debaixo da promessa do Espírito Santo. Mas quando chega na porta do templo, tem um homem pedindo a esmola. Diga: um homem pedindo a esmola. Deus não trabalha com esmola. Eu vou repetir isso que você entendeu. Deus não trabalha com esmola. O Deus que você serve é Deus de milagre, é Deus de sinais, é Deus de prodígios, é Deus de maravilha, é Deus de poder e de glória. Ele não trabalha com esmola. Posso descer? Dá licença. Olha para mim. Pastor Adriano, faça favor. Eu sei que o senhor gosta disso. Vem para cá. O senhor gosta de fazer uma conjectura do culto? Corre. Me ajude aqui. Olha para mim. O homem está pedindo esmola. Eu sou Pedro, você é João. Pode ser? Ou não? Você quer ser? Pode ser? Eu sou Pedro, pastor Adriano é João. O homem está pedindo. Ele está esperando uma Não era milagre, diga, não era milagre. Eu disse que o culto é aquilo que você oferece, ou não? Ele esperava uma mas o céu estava preparado para
Alguém já viu alguém pedindo esmola? Parece que eles fazem curso, sim ou não? Não parece? É sempre a mesma coisa. Quem assistiu aqui Shurek? Não desvia não que você assistiu. Mas fala que não assistiu para dar uma crente que eu não. Eu também assisti toda a franquia do Shurek. E ri demais. Quem lembra do gato de botas? Lembra? Quando ele ia pedir alguma coisa para o Shurek, cara que fazia. É cara de quem pede? Aquele homem estava esperando eles parar. Pedro e João estão sempre. Quem está pior? Quem está pedindo ou quem não tem para dar? Mas sabe o que acontece, apóstolo? O chamado não é cedo. O chamado não é fácil. Tem dia que queremos parar. Tem dia que queremos desistir. Porque o chamado dói. O chamado tem hora que sufoca. Nós queremos aquele refrigério. Como Davi disse: refrigera, Senhor, a minha alma. Pedro não tem uma resposta. Pedro não tem uma praga. Aí, conjectura é aqui que se apresenta a Satanás. Se você tivesse vendido a mercadoria da embarcação, você não ia ser envergonhado. Porque o diabo quer apontar as nossas feridas. Tem hora que o diabo quer que nós acreditamos que não foi ele que nos escolheu. Não acredito. Pedro põe a mão no bolso, põe no outro. Não dele. Eu estou pondo no seu porque eu sei que não tem nada também. Coloca nenhum. Tem? Ok, tem. Coloca no outro. E ele diz: eu não tenho ouro e não tenho prata. Mesmo que todo o inferno queira acusar você, entenda, o chamado é maior do que a bênção. Fala para o meu irmão, vai valer a pena. Diga para ele: não deixa de vir no escudo na quarta, não. Vai valer a pena. Vem na sexta, vem no sábado, vem no domingo. Adore a Ele. Vem no glória da glória. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Diga que não vai valer a pena. Se está chorando, não tem problema, vai valer a pena. Se está tendo angústia, não tem problema. Vai valer a pena. Aí sabe o que Pedro faz, pastor? Não tem moeda. Ele não tem prata. Mas está cheio do Espírito de... Eu vou terminar. Eu acho que está quase dando dor. Olha para mim. Sabe qual é a mal da nossa geração? Está preocupado em não perder o sinal do Wi-Fi, mas não tem mais sinal de Deus. Eu fui pregar numa cidade, na Serra de Ubatuba. Minha esposa estava comigo, o Enzo. E lá na cidade só tem um lugar que pega internet. É numa praça pública. Pastor, toda a cidade estava na praça. Falei: pastor, por que está todo esse aglomerado de pessoas? Pastor, sabe o que acontece? Aqui é o único lugar que pega sinal da internet. Os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo. Você lembra quando o sinal da sua internet não pegava, que você ficava assim? Só pega aqui. Quem lembra? Quem passou essa fase? Só eu? Você vigia. Olha lá. Mas quem? Você lembra que você tinha que ficar no cantinho? Só pega um ponto aqui. Quem lembra disso? Lembra, pastora? Porque nós se preocupamos de ver a vida das outras pessoas. Eu queria ver Facebook, Orkut, eu queria ver Instagram, mas nós não se preocupamos aonde está o sinal de Deus. Deixa eu te falar, não perca o sinal do teu Criador. Lá não é 4 nem 5G, lá é 600 trilhões de G. Não perca a conexão. Aleluia! Eu vou subir para ver o relógio e vou terminar lá de cima, senão o pastor puxa do paletó. Olha para mim. Pedro e João diz ao
Não temos ouro e nem, mas aquilo que eu tenho eu vou. O que é que ele deu para o deficiente? O que é que ele deu? Em nome de Jesus. Levanta ele. O milagre é tão completo, pastor, quando Deus faz, que aquele homem, por todos aqueles anos, não poderia entrar no templo. Mas quando o coxo é curado, ele levanta e ele entra no templo saltando. Alguém pega a pedra e diz: é aquele que fica lá fora. E alguém olha para Pedro e para João e diz: não é não, porque o Deus de Pedro e João foi o mesmo que curou ele. Por isso ele levantou, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O chamado é maior do que a provisão. Entra no chamado de Deus e a provisão acontecerá sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Glorifica e enaltece o nome do Senhor, e as palmas enaltece o Eterno. Bora aplaudir mais forte. Se é para ele, glorifica. Se é para ele, agora. Se é para ele, não desce. Ele é digno. Derrai caminhando. Lavando para soube. Sabe o nome de Jesus? Quando Pedro, depois do chamado, tenta desistir, a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou e as coisas estavam meio confusas. E Pedro volta a pescar peixe. Fica, Pedro volta a pescar peixe. Mas o cenário é o mesmo. Jesus se apresenta. E a pergunta de Jesus é essa: tens de comer? Alguém grita da marcação: nós não temos. Você não é nada sem Jesus. Você não tem valor nenhum sem Ele. Você é galho da videira. Você é escolhido. Você pode até tentar fugir, Ele está te cercando e Ele vai atrás de você. Aí volta da embarcação. Jesus disse: joga a rede para o lado direito. Foram 152, 156, eu não lembro bem a conta, 153. 153 de grandes. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Mesmo quando você está fraco, Jesus não cessa o milagre. O que ele estava? A brasa estava acesa, o peixe, o pão estava posto. Jesus disse: eu sou dono do pão, eu sou dono da brasa, eu sou dono do peixe, eu sou dono do milagre. O que eu acho mais lindo de Jesus, que mesmo na nossa fraqueza, Ele ainda continua operando milagre, dizendo: filho, tu é minha, filho, tu é meu. E mesmo no meio da adversidade, Ele se apresenta e diz: sou eu que dou ordem ao mar, sou eu que dou ordem ao vento, sou eu que mando parar. Amada, lehei camando-me, deixa eu ver quem eu adorou, amada, levando como chama, Ele ainda faz. Ele ainda opera. Deixa eu ver quem tem glória, quem ora em línguas estranhas. O ambiente está propício para adorador, para adorador. Derrei, calma. Derrei, amando-me, alabando, quero te ouvir. Ele cala sempre, alabando, pai, te ouvir. Haverá festa, papai, o pai gemendo, cadê os adoradores?
não cessou. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Com a licença do apóstolo, posso pedir para o povo tocar então, apóstolo? Se coloque sobre os seus pés. Olha para mim. Eu disse que não precisa de congresso. Quem ouviu isso aqui? Eu disse que não precisa de igreja cheia. Quem ouviu isso aqui? Agora olha para mim. Quem anseia de viver o chamado de Deus? Quem anseia de viver pesca maravilhosa? Quem anseia de ser servo? Eu creio na palavra que sai por lá. E a palavra é pura, a sua essência. Eu gostaria, em nome de Jesus, com a licença do apóstolo e da pastora, que você que quer entender o chamado de Deus na tua vida e viver uma pesca maravilhosa, saia da onde você está, rompe a barreira. Rompe a barreira. Estoura os agrilhões nessa noite. Diga: eu tomo posse, a palavra é minha. Saia do lugar que você está, vem aqui na frente. Tem muita gente aqui. Tem mais gente. Entra no propósito.